Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Jaque e estarei acompanhando vocês na disciplina de manutenção industrial. Como já aconteciam lá nos nossos momentos presenciais, toda semana vocês terão uma lista de exercícios para resolver. Essa lista eu vou encaminhar para vocês na terça-feira. A resolução vai acontecer por meio de um vídeo que eu vou enviar para vocês na quarta-feira. E também, na quarta-feira, eu estarei disponível online para tirar todas as dúvidas de vocês. Belezinha? Então, bora fazer exercício! Então, pessoal, como essa matéria é um pouquinho mais teórica, eu optei por gravar um vídeo dessa maneira, tá? Aqui eu abri o roteiro com os exercícios da semana. E desse lado aqui está o resumo que eu faço de cada unidade do livro, ok? Então, aqui no roteiro, primeiro vocês têm sempre o vídeo do professor explicando como que vocês farão o exercício. Então, vocês assistam antes de fazer os exercícios, ok? Depois, tem um texto que é uma introdução para o assunto. E logo em seguida, pontos principais. São 3 questões que vocês têm que responder a respeito da unidade do livro. Então, vamos lá para a questão 1. Apresentação de um pequeno relato sobre o surgimento da manutenção industrial. Eu vou usar o resumo que eu fiz porque ele está em tópicos e para mim é mais fácil entender. Mas vocês podem usar o livro sem problemas, ok? Então, vamos lá. A manutenção tem 4 gerações. Na primeira geração, que teve início em 1914, era feita a manutenção corretiva, que é, espera a máquina estragar para ir fazer os reparos e a troca de peças. Isso sempre gerava muito prejuízo e muito custo, porque a máquina muitas vezes ficava parada por muito tempo, até que se trocassem as peças, às vezes a peça não estava disponível e ela ficava parada, e máquina parada gera custos para a empresa. Na segunda geração, que teve início na década de 50, começou então a manutenção preventiva, que era trocar a peça ou fazer a devida correção antes que a máquina quebre. Muitas vezes essa correção não era necessária naquele período, mas ainda assim era melhor do que esperar a máquina estragar para ir então corrigir o problema. Também teve início a manutenção preditiva, mas muito fraquinha ainda. Na terceira geração, que teve início na década de 70, foi uma época de muitos avanços tecnológicos nas áreas de informática e automação. Aqui também aumentou a manutenção autônoma. Até então, existia essa manutenção, mas agora os operadores foram um pouco mais preparados para cada um cuidar da sua máquina, que é essa manutenção autônoma. Também teve-se um cuidado maior com padrões de qualidade, meio ambiente e segurança ocupacional. Os pontos-chave dessa geração são custo, disponibilidade e confiabilidade. A quarta geração, que teve início a partir de 2010, então ela é bem recente. Foi num cenário de competitividade global. Aqui também tem sinergia entre todos os departamentos. Isso quer dizer que os departamentos não funcionam mais isoladamente. Eles precisam se conversar para atingir um objetivo em comum. Aqui também apareceram novos métodos preditivos. E o termo manutenção foi substituído por gestão de ativos, em que o objetivo era maximizar a eficácia de um ativo, minimizar as falhas, reduzir perdas e maximizar ganhos. Também houve uma preocupação com gestão de risco, confiabilidade humana e acuracidade na medição e demonstração de resultados. Houve também uma melhora na qualidade dos produtos, maior segurança, maior vida útil dos equipamentos e efetividade de custos. Então, esse é um resuminho das gerações da manutenção, do seu surgimento e em que ponto nós estamos agora, ok?
Questão número 2. Quais terminologias mais usadas? Uma breve descrição de cada uma. Então, aqui também está no meu resumo os termos comumente utilizados. Então, eu tenho um item, que é qualquer parte, componente, dispositivo que possa ser considerado individualmente. Lá no livro de vocês tem o exemplo do carro. O carro é o meu item. Função requerida. Função ou combinação de funções de um item que são consideradas necessárias para promover um dado serviço. Qual que é a função do carro? É o transporte. A falha é o término da capacidade de um item em desempenhar a sua função requerida. É um evento. Então, a partir do momento da minha falha, esse meu item não consegue mais desempenhar a função requerida. Por exemplo, quando fura o pneu do carro, ele não consegue mais sair do lugar, ele não consegue mais fazer o transporte. E um defeito é qualquer desvio das características de um item em relação aos seus requisitos. O defeito ele não vai impedir que o meu item desempenhe a função, porém não vai ser com a mesma eficiência com que ele foi projetado. Ok? Então, esses são os termos comumente utilizados. Questão 3. Descreva os tipos e estratégias de manutenção. Então, vamos lá, que essa aqui é interessante. Eu tenho a manutenção corretiva, a gente já viu lá na primeira geração, que é, depois que estraga, eu faço o reparo. Manutenção corretiva eu tenho 2 tipos. A imediata, que é aquela que, quando acontece de estragar uma máquina que é muito importante para a empresa, para a produção, essa manutenção tem que ser feita imediatamente, porque essa máquina parada vai gerar prejuízos para a empresa. Já a manutenção corretiva adiada, ela pode não causar grandes transtornos na minha produção, mas ela precisa ser feita. Só que não precisa ser imediato, eu posso pensar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais para fazer essa correção. A manutenção preventiva, e é aquela em que eu não vou esperar a máquina estragar para trocar a peça, para fazer a correção necessária. E aí eu tenho 2 tipos de manutenção preventiva, que é a preventiva sistemática. Ela vai ocorrer a intervalos pré-determinados de tempo. Por exemplo, um carro, dependendo de quantos quilômetros rodados, precisa trocar o óleo. Nem sempre é feita uma análise para ver se realmente estava na hora de fazer essa troca, mas é comum fazer. O mesmo acontece com a manutenção preventiva sistemática. Aquela peça ela vai ser trocada, vai ser feita uma manutenção, mas não tem um estudo em cima para saber se realmente estava na hora certa. Pode ser que essa peça tenha uma vida útil maior, mas a gente não sabe. E tem a manutenção preventiva baseada na condição. Essa manutenção é um conjunto de ações de monitoramento do funcionamento de determinado item. Ou seja, eu vou pegar aquela peça que a princípio estaria no momento de fazer uma troca ou uma revisão e vou olhar e falar, não, parece que ela aguenta mais, ela não apresenta nenhum defeito, nenhuma falha, então vamos segurar mais um pouquinho. Então ela é baseada na condição, o que eu estou vendo na peça. Essa manutenção tem o objetivo de reduzir a quantidade de paradas do equipamento durante a utilização, bem como utilizar o máximo possível da vida útil de um componente. Também tem maior disponibilidade e confiabilidade no processo, trazendo um maior faturamento e um menor custo de manutenção. Essa manutenção preventiva, baseada na condição, deu origem à manutenção preditiva, porque a manutenção preditiva, olha aqui, é um conjunto de ações condicionadas e efetuadas de acordo com previsões extrapoladas da análise e da avaliação de parâmetros significativos da degradação de um bem. É uma atividade preventiva baseada na condição.
permite um maior controle da vida útil dos equipamentos a partir de técnicas de análise. Então, ela reduz a manutenção preventiva sistemática e também diminui a manutenção corretiva. É considerada uma manutenção inteligente, porque a intervenção, a parada, só ocorre quando ela realmente é necessária. Só que essa manutenção ela é um pouquinho cara. Então, tem algumas condições para adotar essa manutenção. Primeiro, o equipamento deve permitir algum tipo de monitoramento ou medição. Porque quando eu faço essa manutenção preditiva, eu preciso monitorar aquela peça. Não adianta eu fazer uma análise e falar, olha, ali a peça tem uma trinca. Tá, e daí o que eu faço com isso? Tá na hora de trocar, não tá? Então, é preciso monitorar para ver se aquela trinca tá crescendo, se não tá, se ela tá atrapalhando o funcionamento da minha máquina ou não. A utilização deve ser justificada pelo equipamento em função dos custos envolvidos. Como eu já falei, essa é uma manutenção mais cara. As falhas devem ser provenientes de causas que possam ser monitoradas e cuja progressão possa ser acompanhada. E seja estabelecido um programa de acompanhamento, análise e diagnóstico sistematizado. Essa manutenção, então, acontece em 3 fases. A primeira, detecção do defeito. Eu vou lá, faço uma análise e vejo, realmente aquela peça ali tá com uma trinca. Ok. Segunda fase, estabelecimento de um diagnóstico. Eu preciso dizer qual foi a origem daquela trinca. É grave ou não é? E terceiro, análise de tendência. Não adianta eu fazer tudo isso se eu não puder dizer quando que essa peça vai estragar. Quando que eu preciso trocar ela? Quanto tempo ela ainda vai durar? Qual é a vida útil dessa peça? Então, eu preciso dessa análise. As vantagens dessa manutenção são: evita a ocorrência de falhas, porque eu vou trocar aquela peça antes que ela me cause um prejuízo maior, eu tenho que parar a máquina. Controle efetivo de peças sobressalentes, porque se eu souber quando que aquela peça vai estragar, eu posso providenciar uma nova em tempo. Eu não preciso ter aquele estoque de peças, só o que eu preciso. Conhecimento do real estado dos equipamentos, intervenções programadas. Se eu sei quando aquela máquina vai dar um defeito, eu posso avisar o dono da empresa, eu posso avisar o operador daquela máquina que em determinado dia aquela máquina vai parar. Com isso, toda empresa pode se programar para aquela parada. Também cria um histórico dos equipamentos, tomada de decisão com base em dados e fatos concretos e aumenta a eficiência global do equipamento. E aí tem os principais tipos de manutenção preditiva. Como que eu vou fazer essa análise? Tem a análise de vibração. Então, ela detecta falhas em componentes mecânicos móveis. Ou seja, eu não preciso parar a máquina para fazer essa análise. Ela pode continuar em pleno funcionamento. Cada partezinha daquela máquina tem uma característica própria, que é chamada de frequência natural. Se eu souber a frequência natural daquela peça, quando ela não tem nenhum defeito, eu consigo analisar se essa peça tem um defeito ou não, analisando a frequência natural que ela vai apresentar no momento dessa minha análise. A termografia, ela é baseada na temperatura dessas peças. Então, eu vou ver se tem alguma peça ali que está apresentando uma temperatura muito diferente da normal. Eu vou ter que ver o que está acontecendo. Ultrassom, ele detecta lacunas, trincas, porosidades. Esse aqui também é baseado na frequência, assim como a análise de vibração, mas aqui eu uso frequências mais altas, então é emitido um som, o ultrassom. E eu vou medir quanto desse som vai voltar para mim. Então, emite o som, vai bater lá na parede, nas trincas, e eu vejo com que velocidade, qual é o tempo que ele volta ali para o meu sensor. E aí eu consigo detectar se tem alguma trinca nesse material. O raio-x, ele aplica radiações ionizantes. Então, o meu aparelho vai emitir uma radiação e vai ver o quanto que está voltando.
Com isso, eu consigo saber quanto dessa radiação foi absorvida. Boroscopia é como a endoscopia. É uma câmera que vai lá dentro da máquina e vê como é que tudo está funcionando, se está tudo em ordem ou não. Ensaio por líquido penetrante. Nesse ensaio, é passado uma tinta, de preferência vermelha, que ela aparece mais, sobre a peça. Depois é retirada essa tinta. E onde tem trinca, fica um pouco de tinta lá dentro. Depois usa um pó para que essa tinta saia, ele vai absorver essa tinta e a gente consegue ver onde que tem trinca, onde que tem poro. Mas isso só dá para fazer quando é superficial. Se for a trinca muito dentro da peça, já não tem como fazer. E análise de óleo. Quando tem uma máquina que precisa de óleo para lubrificar, eu posso usar esse óleo para fazer uma análise e dizer o estado da minha máquina e das peças dela. Ok? Tem a manutenção autônoma, essa a gente já viu, apareceu lá na terceira revolução, que é o operador vai cuidar da própria máquina. Aqueles cuidados básicos do dia a dia, por exemplo, lubrificar a máquina para ela não estragar e assim por diante, manter ela sempre limpinha para não ter problema. Tem também a engenharia de manutenção, é o ramo da engenharia voltado para a otimização de equipamentos, processos e custos. O objetivo é promover o progresso tecnológico da manutenção. As principais atribuições são aumentar a confiabilidade, a disponibilidade e a segurança, melhorar a manutenibilidade e a capacidade do pessoal, eliminar problemas crônicos. Por exemplo, se eu tenho uma máquina que está sempre estragando, daquela mesma maneira é uma peça lá que está sempre me dando problema. Eu preciso fazer uma análise para ver o que está realmente causando essa falha. Será que o operador da máquina está usando ela numa rotação muito alta e por isso a peça está quebrando? Então, a engenharia de manutenção faz essa análise para melhorar a minha máquina. Solucionar problemas tecnológicos, gerir materiais sobressalentes, conduzir análises de falha e estudos de melhoria, dar suporte à execução, elaborar planos de manutenção e inspeção, monitorar os indicadores de desempenho da manutenção, zelar pela documentação técnica e participar de novos projetos fazendo a interface. Então, a função da engenharia de manutenção é sempre buscar melhorar a minha máquina, o serviço, a maneira que vai gerar o meu produto. Sempre precisa ser pensado na qualidade do produto também e no tempo de vida útil do meu equipamento. Beleza? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, me mandem lá no e-mail que a gente vai conversando.